Nessa aula, nós vamos começar a falar sobre a sublinguagem do SQL que trata da definição de dados, que é a DDL, né? A linguagem de definição de dados. Bom, nessa sublinguagem aqui, a gente vai ver comandos como create, drop, alter. São comandos que se referem a como que você pode criar a estrutura ou alterar a estrutura ou excluir a estrutura, tá? Seja ela banco, seja ela tabela do banco, né? São estruturas. Então, nessa sublinguagem aqui, a gente não trata de dados propriamente. A gente vai tratar de estrutura que vai abrigar os dados, tá? Em outros esquemas, em outros abordagens de banco de dados que não seja relacional, a estrutura ela não é tão rígida como a que a gente vai ver aqui. Nos SGBDs relacionais, essa estrutura ela é mais rígida, né? Ela não é tão flexível na hora da inserção dos dados, que a gente vai ver isso depois, tá? Bom, então começando aqui, nós temos um primeiro comando que é a criação do banco de dados propriamente dito. É como se você estivesse criando um vasilhame, né? E dentro desse vasilhame você vai criar depois pequenas estruturas, que são as tabelas, e essas sim é que vão abrigar os dados, né? Então, como que você cria esse banco de dados, né? A criação do banco de dados, voltando a dizer que a gente está falando aqui do SQL padrão, mas a gente vai dar uma puxadinha para o MySQL propriamente, tá? Então, no MySQL, você tem os comandos de criação do banco, né, do esquema, né, do banco de dados, você tem o create esquema e o nome do banco, ou o create database e o nome do banco, tá? Em outros SGBDs, Oracle, SQL Server, né, você tem outros comandos parecidos com esse, né? Mas esse aqui é o do MySQL mesmo. Você pode tanto criar o banco com o create esquema ou com o create database, tanto faz, tá? Depois eu mostro aqui no meu computador como que fica. Para excluir o esquema, nós temos aqui o comando drop, tá? Então, tudo que é create, cria alguma coisa, alguma estrutura. Tudo que é drop, exclui alguma estrutura, tá? Quando você tem um drop esquema ou um drop database, você vai excluir o banco de dados. Isso aqui, pessoal, tem que ter muito cuidado para fazer. Você só vai excluir um banco de dados se você tiver certeza absoluta disso que você está fazendo, né? Porque excluir um esquema, ou seja, excluir um banco, um database, resulta na exclusão de todos os dados armazenados nesse banco, sem choro, né? Então, só vai fazer um drop esquema ou um drop database se você tiver certeza que é isso mesmo que vai ter que ser feito, tá? Tá? Então, dois comandos já, create e drop, tá? Bom, de nada adianta você criar o banco de dados se você não tem tabelas dentro desse banco de dados. E aí depois são nas tabelas que a gente vai colocar os dados propriamente ditos, né? Os dados armazenados, as informações. Então, para a criação de tabelas, nós temos novamente aqui o comando create, só que não é create database, é create table, tá? Create table, e aqui a gente tem um scriptzinho básico para criar alguma tabela. Então, o que é o create table? Create table, você vai colocar o nome da tabela que você quer criar, abre parêntese, né? Fecha parêntese aqui embaixo com ponto e vírgula, e as colunas seguida do seu respectivo tipo de dado são separados por vírgula. Então, aqui a coluna 1, nome da coluna 1, tipo de dado da coluna 1. Nome da coluna 2, tipo de dado da coluna 2. Nome da coluna 3, tipo de dado da coluna 3 e assim por diante, tá? Então, esse é um scriptzinho básico. Mas veja, num esquema desse aqui, né? Cadê a definição daquelas chaves que a gente definia nas tabelas, né? Cadê a definição do que pode ser nulo ou que não pode ser nulo, né? Então, esse aqui é um scriptzinho básico, né?
do SQL padrão, mas ele está incompleto em termos de definição completa da tabela, tá? Então, só chamando atenção aqui nós temos o nome da tabela, nós vamos separar as colunas, né, com vírgulas, né? Aqui você tem o nome da coluna e o tipo de dado da coluna, tá? Ponto e vírgula no final, sempre circulado o create table todo por parêntese. Aqui, nós já temos o seguinte, uma criação, um create table um pouco mais completo, né? Então, o create table um pouquinho mais completo, você tem aqui a mesma coisa, né? Separação por vírgulas das colunas, nome da tabela aqui, create table, o nome do atributo, né? O nome da coluna, o tipo de dado. E aqui, você tá vendo aqui que eu coloquei entre colchetes. Tudo que eu colocar entre colchetes aqui é porque é opcional, tá? Não é obrigatório aqui no caso você definir se uma coluna pode ser nulo, aquele dado pode ser nulo ou não pode ser nulo, tá? Se você não falar isso, o padrão é que aquela coluna pode ser nulo, tá? Mas numa definição completa, certinha, né, de uma tabela, é bom que você diga para cada coluna aquilo que pode ser nulo ou não pode ser nulo. Então, vai ficar not null ou null, sem os colchetes, tá bom? É importante lembrar também que quando você tem uma coluna que vai ser a chave primária daquela tabela, por padrão, né? E até alguns SGBDs, no caso aqui do MySQL, ele é rigoroso com isso. Ele não deixa você definir a chave primária se essa coluna puder ser nula, né? Porque uma chave primária você tem que informar. Então, é padrão, uma chave, um campo que é chave, ele tem que ser not null, tá? Bom, então aqui até essa linha aqui nós definimos mais ou menos, né? Só acrescentamos aqui informação de nulo ou não. E vírgula, agora eu vou definir a chave primária, tá? Então, nós temos aqui uma outra declaração, a primary key, tá? Isso aqui são palavras-chave do SQL padrão aí. E entre parênteses, você coloca o nome do atributo-chave. Esse atributo aqui tem que ser definido aqui nas colunas de cima, aqui, tá? Nas linhas de cima aqui. Se o caso dessa tabela não tiver chave estrangeira, você encerra, né, com parêntese, ponto e vírgula aqui. Mas se ela tiver chave estrangeira, você pode fazer uma vírgula e definir a chave estrangeira. Aqui no caso, eu estou definindo uma única chave estrangeira, foreign key, o nome do atributo na chave estrangeira. O atributo tem que estar criado aqui já, aqui nas linhas anteriores, né? Referências, ou seja, para quem que essa chave estrangeira está fazendo referência, né? O nome da tabela a ser referenciado, então, óbvio que essa tabela já tenha que ter sido criada antes dessa aqui, né? E aqui o nome da coluna que está sendo referenciada nessa tabela referenciada aqui. Na hora que chegar nos exemplos, a gente vai ver com mais clareza aqui, tá? Aqui está criando uma chave, mas se por acaso essa tabela tiver mais de uma chave, você coloca vírgula e vai definindo as outras chaves aqui, tá? Tem outras coisas, outras estruturas que a gente também pode incluir diretamente na criação de tabelas, tá? As principais são essas aqui. Uma outra opção também é fazer o create table somente com a ajuda do scriptzinho básico aqui, ó, sem definição das chaves nem nada aqui. E depois você fazer um alter table só para adicionar as chaves primárias, chaves estrangeiras, que é o que a gente chama de restrições, né? As constraints. Mas esse aqui eu prefiro criar tudo de uma vez, tá? Fica mais, na minha opinião, mais organizado. Ou então, cria somente a chave primária e deixa a definição de todas as chaves estrangeiras de todo o banco de dados lá para o final do script, tá? Depois eu mostro aqui para vocês. Bom, então aqui a gente tem um exemplo que vai ficar mais claro, né? Vai clarear um pouquinho mais esses comandos iniciais aqui para nós. Lá na apostila que eu passei para vocês, tem um esqueminha de uma loja e eu vou desde o passo a passo, um passo a passo, desde a criação, da definição do que é essa lojinha, criação do modelo entidade de relacionamento, passa para o modelo relacional, que é esse que eu estou apresentando aqui, e depois faz a criação do modelo físico, que são os create table propriamente, né? Então, eu vou aqui nessa apresentação só mostrar
a partir do modelo relacional. Então, suponha que você tem essa lojinha com essas tabelas aqui, né? São 6 tabelas, já definidas de acordo com o modelo entidade de relacionamento, né? Elas já estão normalizadas, está tudo ok. E aqui está a definição da chave primária, que é o que está sublinhado, né? E aqui as chaves estrangeiras e para quem que elas se referem, tá? Por exemplo, vamos criar aqui, fazer o create table da tabela cliente, né? Então, repetir ele aqui, ó, cliente. E aí, o nosso esquema é o nosso esquema loja, por exemplo. Então, eu tinha lá um create database loja, né? A primeira coisa que eu criei. E aí, aqui, olha, eu vou fazer um create table cliente. Por padrão, no MySQL, eu gosto sempre de colocar os nomes das tabelas, tudo em minúsculo, tá? E, às vezes, os nomes dos campos eu faço naquela padrão do camel case, né? Com a separação das palavras aqui com a primeira letra maiúscula. Mas isso é uma amolação minha aqui, tá? Não tem nada de padrão nisso, né? É uma padronização que eu uso no meu dia a dia, tá? Bom, então aqui eu mostrei para vocês 2 formas diferentes, aceitas, corretas, de criar a mesma tabela cliente, tá? Óbvio que eu vou escolher ou uma ou outra, né? Uma vez que a estrutura já está criada, se você tentar criar ela novamente, vai dar um erro, né? Então, aqui é a primeira forma. Olha o que tem de diferente aqui, ó. Aqui eu tenho um create table cliente, né? E aqui a especificação do nome da coluna, né? Que eu tô repetindo aqui. O tipo de dado. Ah, como é que eu sei o tipo do dado do MySQL? Tem que olhar na documentação, tá? Tipo de dado, e aqui a informação se aquela coluna pode ser nula ou não. Se o CPF CLI vai ser a chave primária da tabela cliente, então é óbvio que ela tem que ser not null, ela não pode ser nula, tá? O nome também não faz sentido você cadastrar um cliente sem informar o nome dele, né? Então, eu coloquei aqui que o nome do cliente também não pode ser nulo. O restante das informações, rua, número e bairro, que corresponde ao endereço dessa pessoa aqui, né? Eu só defini aqui o tipo de dado e não informei nada, se é nulo ou não. Então, por padrão, o SGBD vai indicar que isso daqui é nulo, né? Pode ser nulo. Posso criar um cliente, só informar o CPF, o nome e o restante das informações e deixar nulo que ele vai aceitar, tá? E aqui, veja, eu coloquei a vírgula e coloquei lá a declaração primary key e coloquei aqui o nome da coluna, CPF CLI, tá? Ou seja, CPF CLI é o que eu defini aqui em cima, tá? Não é obrigatório ser o primeiro campo que você cria na tabela, apesar de ser uma boa prática você fazer isso, né? E aqui está o CPF CLI, que é a minha chave primária. Então, assim é uma forma de criar, tá? Com essa declaração primary key separado por vírgula aqui embaixo. A outra é você, veja onde que está a declaração primary key, ó. Tá justamente no complemento da declaração do campo, né? Da coluna. Então, aqui, ó, create table, cliente, CPF CLI, integer, not null, primary key, tá? Então, às vezes até prefiro usar essa forma aqui, que eu acho mais prática, tá? Mas essa aqui só funciona, essa segunda forma aqui só funciona se a sua chave de tabela é uma chave simples. Se for uma chave composta, não dá certo, tá? Então, é isso. Essas 2 formas aqui estão corretas. Pode escolher uma ou outra para criar a sua tabelinha cliente aí, né? E aqui, ó, chamando a atenção aqui, não é obrigatório você indicar em qual esquema que vai ser criado, né? Se você não indicar, ele vai criar essa tabela no esquema que você está. Se você indicar, né, aí ele vai criar exatamente nesse esquema desde que ele exista, né? Se ele não existir, vai dar um erro, tá bom? Mais um exemplo, tabela produto. Então, aqui é exatamente a mesma coisa, tá? Não mudou muito. E aqui eu só chamo a atenção aqui para vocês com 2 outras palavras novas aqui, ó. O autoincremente e o default. O autoincremente, um campo ser autoincremento, significa que quando você for inserir uma informação nessa tabela, né? Então, aqui a gente está só definindo como vai ser a tabela,
Mas quando você for inserir uma informação nessa tabela, você não precisa informar o CODE-PRO aqui no caso, que é uma coluna que é autoincremente. Isso significa que é o SGBD que vai fazer automaticamente o autoincremento desse campo e vai colocar lá, tá? Em armazenar, tá? O que não é possível, por exemplo, você fazer para o CPF CLI. O CPF CLI não é um campo, é um campo de chave, né? Você pode criar um campo autoincremento para um campo que vai ser uma chave, que você vai definir ali uma chave, né? Só faz sentido, na minha opinião, para você fazer isso. Mas assim, o CPF CLI, ele não é um autoincremento, né? O CPF é um número, uma informação, é um número do cliente, é um cadastro de pessoa física, né? Então, não é um campo autoincremental, ele é um cadastro, é um campo cadastrado que você tem que digitar ali qual que é o CPF completo daquele cliente, né? Mas o caso de um código do produto, por exemplo, não vejo problema nenhum você criar aqui um campo autoincremento para ser a chave da sua tabela, tá? E aqui, veja que CODE-PRO, ele é not null, porque vai ser a chave, eu coloquei aqui que ele é autoincremento, e aqui embaixo eu defini primary key. Poderia ter colocado primary key aqui na frente também, não tinha problema nenhum, tá? O default por exemplo, aqui essa informação, quantidade em estoque. Na hora que eu cadastro um produto, né? Então, aqui, o que eu estou dizendo de informação? Para cadastrar um produto, é obrigatório eu informar o código do produto e o nome, né? O código do produto vai ser autoincrementado, mesmo que o banco vai incrementar e resolver o problema ali para mim, o SGBD. O nome eu tenho que informar. E o valor unitário também eu tenho que informar, porque ele é not null, né? E aqui a quantidade em estoque, eu falei que ele não é not null, quer dizer, ele pode ser nulo. Então, se eu cadastrar um produto e não souber exatamente a quantidade em estoque que aquele produto tem, o banco vai colocar para mim o valor zero para essa informação aqui, tá? Isso aqui é válido para quando você tem um valor padrão, assim, um valor inicial para alguma informação, tá? Outro exemplo aqui. Aqui também nós temos um cadastro, né, a tabela de vendedor, que é onde vai colocar as informações do vendedor da lojinha, né? E aqui o que tem de novo, né? Não tem muita coisa nova, mas volta aqui a falar sobre o default, tá? Veja que o CPF vendedor eu não falei que ele é autoincremento, porque é um CPF, né, do vendedor, o CPF, o cadastro de pessoa física, é um campo que você tem que digitar a informação completa, né? E aqui é o CPF do vendedor, e aqui a gente tem que informar o salário, que é um not null, e a taxa de comissão, que também é not null, tá? Então, suponha que eu vou cadastrar um novo vendedor aqui. Por padrão, qualquer pessoa que é contratada nessa loja aqui tem como salário inicial 1.950 e a taxa de comissão de 2,5, tá? Então, às vezes você pode só colocar na inserção do dado só o CPF do vendedor e o nome. E o resto, por causa desse default aqui do salário e da taxa de comissão, o SGBD já providencia e você não precisa repetir isso no insert, que é um outro comando que a gente vai ver daqui para frente, tá? Então, esse campo default quebra um galho. Essas informações de default aqui, né? E até o autoincremento, né? Essa informação aqui do autoincremento aqui, da forma como está aqui, né? É do MySQL, tá? Pode haver alguma variação para você criar um campo autoincremento no Oracle ou no SQL Server, né? Um campo default no SQL Server, um campo default no Postgres, né? Então, tem algumas variaçõezinhas. Isso aqui é do MySQL, tá? Essa sintaxe da forma como está aqui. Mais um exemplo, aqui já começa as nossas chaves estrangeiras, né? Então, veja aqui na tabela de venda que eu preciso criar duas chaves estrangeiras, tá? E aqui, a primeira chave estrangeira é do CPF do vendedor, que se refere à tabela do vendedor. Então, óbvio, para eu criar essa tabela aqui, eu preciso antes ter criado a tabela vendedor. E aqui eu preciso
do CPF CLI, né? E ele se refere à tabela cliente. Então, antes de criar a tabela venda, eu preciso ter criado a tabela cliente também, tá? Então, aqui não muda muita coisa, que nós temos aqui o autoincremento, que vai ser a chave primária da tabela, né? E aqui a nossa definição de chave estrangeira. Então, veja, que nós já definimos os campos, código de venda, CPF vendedor, CPF CLI, prazo de entrega, né? E aqui as chaves estrangeiras. Então, a primeira chave, eu estou dizendo foreign key, ou seja, chave estrangeira, CPF vendedor. Esse nome que está aqui, ó, é exatamente esse nome que está aqui, ó. Tá? Nessa segunda linha aqui, na segunda coluna que está aqui, ó. CPF vendedor, tá? E ele se refere, references, à tabela vendedor, né? Porque, ó, CPF vendedor, ela tem que se referenciar à tabela vendedor, né? Qual o campo lá da tabela vendedor que ele tem que referenciar? A chave primária lá do vendedor. Quem que é a chave primária do vendedor? Ó, CPF vendedor. Ok? Então, isso aqui, esse primeiro parêntese aqui da chave estrangeira, é o campo da tabela que está sendo criada neste momento, na tabela venda. Então, aonde está sendo inserida a chave estrangeira. Tá? Eu estou inserindo uma chave estrangeira na tabela venda. Então, esse CPF vendedor aqui é o da tabela venda. E aqui, vou me referenciar à tabela vendedor. Então, esse CPF vendedor aqui é o da tabela vendedor, tá? Você podia criar um outro nome aqui também na tabela venda, tá? Não tem problema nenhum. Desde que você se refira à chave primária corretamente aqui. E aqui, vírgula, a outra chave estrangeira. CPF CLI, então esse CPF CLI aqui é o CPF CLI da tabela venda. Está definido aqui em cima, que é o inteiro, tal. Se refere à tabela cliente, para onde que ele se refere na tabela cliente? Na chave primária da tabela cliente, que é a CPF CLI também, tá? Algumas questões aqui. Tem gente que cria, por exemplo, aqui na tabela venda, o CPF vendedor, eu gosto de definir ele exatamente como ele é na tabela de origem, porque ele é uma chave estrangeira para lá, né? Então, vejam, lá na tabela vendedor, o meu CPF vendedor, ele é um inteiro, ele é um integer, tá? Então, aqui na tabela venda, eu vou definir ele como integer também, tá? Se o CPF vendedor fosse um varchar de 11 caracteres, lá na tabela vendedor, tá? Vamos supor que aqui fosse um varchar de 11 caracteres. Então, aqui, na cópia dela, eu iria também definir um varchar de 11 caracteres, tá? Então, é sempre bom a cópia lá na chave estrangeira você definir com o mesmo tipo de dado exatamente, tá? Esqueci de dizer a questão dos tipos de dados aqui, né? O varchar, e aqui o tamanho dele, né? É como se fosse a string, é como se fosse uma cadeia de caracteres, aqui no caso de tamanho 45, tá? Você tem outros tamanhos também, você pode definir o tamanho que você quiser de varchar. Quando você tem somente um char, sem o var na frente aqui, né? Mas um char, então você tem uma cadeia de caracteres com exatamente aquele número de caracteres ali, tá? Aqui também chama atenção para um outro tipo de dado, que é um tipo de dado date, tá? Esse tipo de dado aqui é do MySQL, outros SGBDs também tem. É um tipo de dado que trata datas, tá? Data, dia, mês, ano, tá? Tem um outro tipo de dado que é o date time, que trata dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, e assim por diante, tá? Tem outro tipo de dado que também é de tempo, que é o timestamp. Cada SGBD tem as suas características e funções próprias para lidar com esse tipo de dado aqui, que é um tipo muito importante, tá? Mais um exemplo, aqui eu chamo a atenção para vocês, aqui no caso da tabela produto-venda, veja que nós temos aqui duas chaves estrangeiras, né? Mesmas características aí do que a gente já falou aqui. Só que a nossa chave primária é uma chave primária composta. Então, veja que a única forma de eu definir essa chave primária composta é com o primary key aqui
embaixo da definição dos campos, né? E entre parênteses, separado por vírgula, os dois campos que fazem juntos partes da chave primária, tá? Então, quem é a chave primária de produto venda? Não é COD venda sozinho, não é COD Pro sozinho, é o COD venda mais o COD Pro. Então, a única forma de você definir uma chave primária composta é usando parênteses e dentro dele separado por vírgula todos os campos que fazem parte da chave primária, tá? Mesma coisa aqui, telefone. Ó. Quem é a chave primária de telefone? É o código CLI e o telefone, juntos. Então, veja, chave primária, código CPF CLI. Fiz errado aqui, né? Não é COD, não, é CPF, tá? CPF CLI e telefone, né? E o CPF CLI também é chave estrangeira, assim como aqui em cima, além de COD venda e COD Pro serem a chave primária, cada um é chave estrangeira para sua respectiva tabela, tá? Então, aqui, com isso, a gente criou aí o banco de dados loja completamente, tá? Exclusão de tabela, drop, tá? Então, a exclusão de tabela, assim como drop database, né? Drop database vai excluir o banco inteiro, com todas as tabelas que estão ali dentro, e todos os dados que estão dentro das tabelas, né? O drop table, você exclui completamente uma tabela específica. Então, é drop table, nome da tabela. Também, muito cuidado ao fazer um drop table. Excluir uma tabela resulta na exclusão de todos os dados armazenados nessa tabela, tá? Então, só faça isso se você tiver certeza. Não faça igual a professora de vocês, que fez um drop table lá no cliente mesmo. Bom, aqui a gente vai tratar de alterações das definições de esquemas de tabela, né? O create table é um comando super importante, né? Que é com ele que você cria uma tabela, né? Tem outras formas de você fazer o create table, tá? Não é somente essas formas aqui. Tem formas de você criar, por exemplo, uma tabela a partir dos dados de uma outra tabela já existente, né? Então, tem outras possibilidades aí. Mas suponha que você já tem uma tabela criada, a estrutura criada, né? Já tem até dados ali naquela tabela, por exemplo, e você precisa incluir uma coluna naquela tabela, naquela estrutura. Então, para isso, você tem o alter table, tá? Então, o alter table, ele permite alterar as tabelas, as definições das tabelas, né? Ou seja, o esquema de uma tabela já existente. Algumas ações possíveis com esse importante comando aí, né? Renomear um atributo, renomear a tabela, adicionar atributos, remover atributos, alterar tipo de dado de algum atributo. Então, vou colocar aqui alguns exemplos. Infelizmente, a gente não vai conseguir aqui nesse modo remoto trabalhar muito com esse comando aqui, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. E é também um comando que varia bastante de acordo com o SGPD usado. Por exemplo, MySQL, a gente usa aqui o change column, né? Tem outros SGBDs que usam modify column, né? Então, cada SGBD tem a sua implementação particular aqui. Não muda muito, assim, a ideia da coisa, mas tem que ficar atento com essa particularidade aí de cada SGBD, tá bom? Então, um exemplo aqui, por exemplo, renomear um atributo. Suponha que eu quero renomear o atributo nome da tabela cliente para nome CLI, tá? Então, eu tenho lá na minha tabela cliente, que a gente acabou de criar, tem uma coluna lá que se chama nome. Ah, eu não gostei desse nome que tá lá, eu quero nome CLI, né? Então, eu vou fazer lá, alter table, altera a tabela cliente, alter table cliente, change column, nome, tá? Ou seja, vou alterar a coluna nome. No MySQL, você tem que redefinir repetir toda a definição que você fez na criação da tabela para aquela coluna, para você simplesmente alterar o nome dela, né? Então, essa coluna, ela se chamava nome, eu tinha definido ela como varchar de 45 e ela era not null. Então, aqui eu só vou mudar o que eu quero que mude mesmo. Olha,
nome CLI, então ela não vai chamar nome mais, ela vai chamar nome CLI. E vou manter o varchar de 45 e o not null, tá? A mesma coisa, o mesmo comando, você pode fazer para alterar, por exemplo, o tipo de dado, tá? Então, veja, se eu quisesse não alterar o nome do campo nome, mas sim alterar, por exemplo, o tamanho que esse nome pode ser armazenado, né? Aqui era um varchar de 45, quero passar para um varchar de 100. Então, o comando é praticamente o mesmo, alter table, cliente, change column, nome, e aqui eu vou repetir toda a definição dele. Ele vai continuar se chamando nome, vai ser um varchar de 100, e aqui eu passei para nulo também, aí pode ser nulo, tá? Então, você pode repetir aqui e fazer as alterações aqui que você quer fazer daqui para frente, tá? A partir desse comando, aquele campo vai ser com essa última definição que você teve, tá? Lembrando que não é possível você fazer uma alteração de not null para null num campo numa coluna que é parte de chave primária da tabela, tá? O SGBD não deixa, tá bom? Outro exemplo. Suponha que eu quero renomear uma tabela. Suponha que eu quero aqui renomear a tabela cliente para tab underline cliente. Mesma coisa. Alter table cliente, rename to tab cliente, tá? A partir de agora, essa tabela vai se chamar tab cliente. Eu vou me referenciar a ela tab cliente, tá bom? Simplesinho. Esse comando também modifica bastante em outros SGBDs, tá? Vamos supor que eu já tenho uma tabela pronta, que é a tabela cliente, eu quero adicionar um outro atributo à tabela. Quero adicionar o atributo cidade, tá? Alter table cliente, add column, cidade e a definição dele, tá? Definição do tipo de dado aqui. Veja que aqui eu repeti o mesmo comando, eu só suprimi aqui a palavra column, porque é opcional você colocar essa palavra column aqui no add, tá? Aqui o add ele vai entender que você está adicionando uma coluna mesmo, tá? No alter table. Então, alter table cliente, add cidade, varchar 45. Suponha que você quer adicionar ao mesmo tempo duas colunas, ou mais de duas colunas, mais de uma coluna, né? Então, aqui, alter table, cliente, add column, ou simplesmente add, e aqui entre parênteses, separados por vírgula, as colunas e seu respectivo tipo de dado que você quer colocar na tabela, tá? Então, aqui nesse caso aqui desse comando, eu estava incluindo a cidade e o estado na tabela cliente. Mais um, remover atributos. Suponha que eu tenho lá a tabela cliente, eu quero agora remover a coluna cidade. Eu vou fazer um drop de novo, né? Drop o quê? Drop table? Não, drop column, tá? Então, eu vou fazer um alter table cliente, ou seja, altera a tabela cliente, drop column cidade, ou simplesmente drop cidade, que ele vai entender que você vai remover somente a coluna, tá? Muito cuidado ao fazer isso também, tá? Senão você está excluindo aí todos os dados daquela coluna. Só faça isso se você tiver certeza do que você está fazendo. Bom? E aqui a gente vai ver, eu vou quebrar o vídeo aqui para não ficar muito longo. A gente vai ver no W3 Schools e vou mostrar para vocês também no computador como que ficam essas alterações, né? Esse esqueminha de tabela num banco MySQL, ok?